Bom, eu sou professora Tânia Andrade, estou aqui para falar um pouco sobre a obra Brasil Somos Todos Nós. Sou uma das participantes como autora nessa produção dessa obra e quero expressar a minha satisfação de poder falar sobre ela. Anteriormente, na década de 90, tive uma experiência com os povos indígenas no norte do Brasil, na condição de professora do magistério indígena em Roraima, na cidade de Boa Vista. E foi lá que começou essa relação muito harmoniosa e bonita e encantadora, porque eu via no magistério indígena exatamente o modelo que a educação brasileira deveria seguir, que era trabalhar os conteúdos da biologia, da ciência, da história, da matemática, da física, da química, mas incorporada à cultura dos povos, né? E sobretudo porque na década de 90, justamente com o surgimento da educação escolar indígena diferenciada no Brasil, nós tínhamos aí uma oportunidade de, através, vamos dizer assim, da força do movimento indígena brasileiro e também das políticas públicas que ora começava a fluir e a contribuir para esse diferencial, nós começávamos a ter então uma educação multiétnica, multilinguística, uma educação onde valorizava e passava a valorizar a diversidade dos saberes, dessa grande diversidade étnica que o Brasil possui em se tratando de nações indígenas, de povos indígenas. Então, para mim foi uma experiência muito rica trabalhar com aqueles povos, inicialmente os Wapixana, Macuxi, Iepuana, Waiwai, Wamiri, Atuari, povos indígenas que estão no norte do Brasil, né? Posteriormente vim para Paraíba, onde comecei aqui na Paraíba a trabalhar também como professora do magistério indígena com os povos indígenas potiguara, né? E aí continuei a trabalhar com eles até os dias de hoje, né? Até atualmente, na construção dessa obra, essa obra veio para acalhar exatamente com uma forma de síntese dessa relação que minha pessoa tem tido com esses povos. E foi aí quando a editora Grafsec me convidou para trabalhar na produção dos livros que viriam a ser gerados a partir então desse convite sobre os povos indígenas. Essa produção literária, ela viria justamente atender a lei 11.645, de março de 2008, uma lei que traz a inclusão dos componentes história e cultura afro-brasileira e indígenas. Então, tornaria, a partir dessa lei, quer dizer, em 2008, obrigatoriedade, um ato de obrigatoriedade, a inclusão desses conhecimentos em escolas de ensino fundamental e médio. E isso daí foi maravilhoso, né? Porque seria exatamente a oportunidade real, concreta, de poder falar sobre essa grande diversidade que existe, tão excluída de informações durante todos esses 500 anos do nosso Brasil. Então, o convite da editora me soou como uma oportunidade para contribuir com a grande discussão dessas temáticas, né? E trazer para o universo acadêmico, o universo das instituições escolares de ensino, essa discussão e abordagem desses conceitos que nós não tínhamos até então a oportunidade em níveis de ensino fundamental e de ensino médio em tratar de forma mais ampla. Então, foi um desafio, obviamente. Seria um desafio falar de uma diversidade étnica tão grande como a dos povos indígenas, onde nós temos hoje no Brasil mais de aproximadamente 240 povos indígenas, falantes de mais de 180 línguas maternas distintas, diferentes, com troncos linguísticos diferentes, com realidades contextuais diferentes. Então, era um desafio imenso e precisaríamos de uma equipe multidisciplinar, precisaríamos de uma equipe grande, né? E a editora topou. Então, a oportunidade de congregar, né? De trazer, de juntar várias pessoas e podermos pesquisar sobre a diversidade indígena, e isso foi um desafio muito saboroso para a minha pessoa, particularmente. E, assim, na condição mais de coordenadora desse grupo, a gente conseguiu, durante 6 meses, levantar os conceitos e tratar o que nós entendíamos que seria melhor abordar. A equipe precisou tratar de critérios que iriam nortear essa construção. Uma coisa nós teríamos
clareza, nós tínhamos clareza. Não poderia tratar especificamente de história de nenhum povo. Todavia, a gente precisava ter muito claro o que é que nós teríamos que abordar. E foi quando entendemos que nós iríamos, vamos dizer assim, ancorar toda essa construção de conteúdos tratando de abordagens de conceitos sociológicos, antropológicos e onde a história estaria passando, né, também. Então, nós consideramos esses 3 elementos: a história, com sua cultura, né, mas sob uma abordagem sociológica e antropológica. E dessa forma, a obra Brasil Somos Todos Nós foi construída, né? Então, o que trata especificamente? Então, nós teríamos que tratar de componentes mais gerais. Não poderíamos também perder a profundidade da abordagem, mas não poderíamos dar particularidades a nenhum dos povos. E aí nós tratamos de diversidade de contexto. Nessa primeira abordagem, falamos da chegada dos colonizadores, de como foi esse olhar, essa relação de olhares de culturas tão distintas. Abordamos e colocamos na obra lastimamos essa relação de olhares diferentes, mas que não foi possível se construir de forma rica e complementária, porque, na verdade, houve uma imposição de vontade e de uma hegemonia do que se entendia da parte dos europeus como dominadores. Todavia, a gente coloca na obra que esses povos aqui existentes, naquela época, em 1500, eram muito grandes. A diversidade já era muito maior do que hoje é. Mas que, sobretudo, esses povos tinham uma organização social própria, falavam suas línguas próprias, tinham a sua forma muito particular de povo para povo, de expressão de suas artes. E se relacionavam com a natureza de uma forma bastante harmoniosa, muito diferente da relação que os portugueses, holandeses, os demais europeus que na época chegaram, tinham com as águas, com as matas, com os rios, com os mares. Então, realmente foi um choque cultural muito grande. E um choque que infelizmente não se teve a inteligência de harmonizar as diferenças desses olhares. Ao contrário, houve, infelizmente, um maltrato. Então, falamos sobre a diversidade étnica, né, essa grande diversidade étnica que existia no Brasil, que estima-se entre 3 milhões e 500 a 5 milhões de indígenas que existiam no Brasil naquela época. E isso, segundo a FUNAI, que é um órgão que no Brasil hoje tem respondido sobre esses dados, mostra que nós perdemos bastante dessa diversidade étnica. Depois nós tratamos de falar da riqueza cultural dos antepassados. Os antepassados que muito antes da chegada dos europeus já eram venerados, já eram respeitados pelos povos que aqui existiam e que até hoje os povos existentes veneram e fazem reverência e também consideram muito dos saberes que esses antepassados deixaram, dos conhecimentos que esses antepassados deixaram. A obra, ela trata também de trazer o direito ao olhar diferenciado, né? Então, como nós tivemos, o povo brasileiro teve uma formação sob a hegemonia, sobre o domínio da cultura europeia, então, essa diversidade étnica existente, esses olhares diferentes que existiram, foram suprimidos paulatinamente. E na história da nossa formação do povo brasileiro, nós, infelizmente, nós não tivemos conhecimento. Apenas agora que a gente está tendo essa oportunidade de tornar evidente toda essa realidade desconhecida, né? Então, a riqueza, o direito ao olhar diferenciado é um dos pontos que a obra faz questão de tratar. Em seguida, nós tratamos da história dos povos indígenas, né, brasileiros. Aí, nesse ponto, a gente trata de uma forma muito geral essas relações que existiram, alguns conflitos existentes, como que isso tem se dado, né, historicamente em nível de composição de povo brasileiro. Posteriormente, nós falamos sobre a diversidade histórica, cultural e econômica, né? E quando a gente trata nesse aspecto, nesse ponto,
nós abordamos as artes, né, a grande diversidade artística, a riqueza artística que os povos indígenas possuíam e possuem até hoje nas artes plumárias, na arte da cerâmica, na arte dos artesanatos, na produção de utensílios domésticos, produção de barcos, de canoas, de arcos, de flechas, enfim, uma diversidade muito grande de arte, sobretudo a arte da pintura corporal, onde eles se destacam como exímios artistas plásticos, né? E interessante é lembrar que essas artes, elas não estavam, como toda arte, não está solta. Toda a expressão da pintura corporal, por exemplo, ou dos ícones que surgiu nos utensílios domésticos, das expressões animais, sobretudo animais, cada símbolo daquele exercia uma tradução, uma leitura própria de cada povo. Então, perceber a diversidade artística indígena é também uma oportunidade para ver essa diversidade do olhar, da interpretação de mundo, da cultura que esses povos têm. Com relação, o livro também trata um pouco os conceitos da cosmologia, cosmogonia, das cosmovisões. E aí, como é um conceito antropológico, nós tivemos um cuidado de tratar também de forma geral essa riqueza cosmológica que os povos indígenas têm deixado como herança dos seus antepassados e que são conservados e preservados pelos povos indígenas hoje existentes no Brasil, de norte a sul, todos os povos, né? Então, essa forma de ver o mundo, essa forma de interpretar as leis cósmicas, de compreender como que cosmicamente o homem se expressa na Terra, o que ele representa no grande universo cósmico, isso é uma riqueza muito grande entre os povos. E são distintos as interpretações. Obviamente porque são povos diferentes. E essa obra trata de colocar essa diferença entre estes povos. A obra também ela aborda a questão da economia. E aí, quando mostra esse olhar muito diferenciado que tinham os povos indígenas e que muitos dos povos indígenas hoje existentes também têm, são outros valores, é outra forma de perceber a relação econômica, né? A relação de produzir, de gerar renda, isso é muito distinta do que hoje temos a visão meramente mercadológica. Dentro da questão da economia, nós falamos sobre a pesca, a caça, falamos sobre a agricultura, falamos dos embates, das lutas que há. Hoje nós temos no grande universo indígena brasileiro a agricultura sustentável, sim, a agricultura de base familiar e sustentável. Mas nós temos ainda grandes conflitos na terra com relação ao uso, por exemplo, de produção de cassinicultura, do desmatamento das terras indígenas para a produção ao plantio da cana-de-açúcar. Tudo isso é um grande confronto, são grandes conflitos que existem e que a gente traz, de certa maneira, discutindo também na obra. Posteriormente, a gente teve uma necessidade, nós sentimos a necessidade de tratar dessa relação da sobrevivência e a expansão profissional. Porque hoje é uma realidade vermos diversos indígenas brasileiros na ocupação de cargos públicos, exercendo funções na área de advocacia, da medicina, do magistério, em todas as áreas que você possa imaginar. Os povos indígenas, dentro da conjuntura nacional brasileira, já em função da grande expansão da sociedade não indígena, né, e a invasão dos seus pequenos espaços territoriais ainda existentes, principalmente no Nordeste, né, na região Nordeste, mas mesmo assim no norte do Brasil, Centro-Oeste, Sudeste, tudo isso. Então, em função da história, né, da formação do povo brasileiro hoje formado, viver uma realidade bastante distinta de 500 anos atrás, os povos indígenas também tiveram que se adaptar e também lutar pela necessidade da expansão profissional. E hoje nós temos exímios profissionais nas mais diversas áreas no Brasil atuando. Né? Uma forma de demonstrar que todos nós temos
capacidade de expandir, de responder, de adaptar-se, de flexibilizar. E o que é mais interessante é que nessa adaptação e nessa flexibilização são os povos indígenas que considero particularmente os povos que mais têm conseguido conservar os conhecimentos dos seus antepassados.